Mesmo sem apresentar um grande futebol, o Bayern de Munique estreou com goleada na Bundesliga. Nesta sexta-feira, jogando fora de casa, a equipe bávara derrotou o Werder Bremen pelo placar de 4-0. Destaque para Sané, que acabou aí marcando 2 gols na partida, e também para Harry Kane que fez aí o seu primeiro gol na Bundesliga, seu primeiro gol com a camisa do Bayern de Munique. Mas esse placar elástico não diz muito o que foi a partida. O Bayern de Munique, nos primeiros 2 terços do jogo, teve muita dificuldade para furar o bom bloqueio, né? Pelo menos até quando o jogo estava 1-0 da equipe do Werder Bremen. E aí, só depois de algumas alterações dos treinadores, né? E depois do Bayern fazer o segundo gol e o time da casa dar uma desanimada, é que a goleada foi construída. Bom, mas vamos começar falando então de como esse time do Bayern de Munique foi a campo. O técnico Thomas Tuchel fez 4 alterações em relação ao time que jogou no último sábado pela decisão da Supercopa da Alemanha. Na zaga, o Masraoui entrou no lugar do Pavard e também o Minjae entrou na vaga do Delight. O Goretzka entrou de titular na vaga do Leimer e o Coman entrou na vaga do Gnabry. Com essas alterações, o Bayern de Munique foi a campo com o goleiro Urash, a lateral direita o Misraoui, a dupla de zaga com o Pamecano e também com o Minjae e o Afonso Davies no lado esquerdo. Aliás, o Afonso Davies ali jogou muito como ala, sabe? Avançando bastante, inclusive ele deu assistência aí para o gol do Harry Kane. O meio de campo teve o Kimmich com o Goretzka e mais à frente o Musiala. Aí na frente, o Sané pelo lado direito, o Coman pelo lado esquerdo e o Harry Kane como centroavante. Aí depois, ao longo da partida, o Delight entrou no lugar do Minjae, o Leimer entrou no lugar do Goretzka, ou seja, ele inverteu a alteração que tinha feito para o começo do jogo. O Miller entrou no lugar do Musiala, o Theo entrou no lugar do Harry Kane e o Choupo-Moting entrou no lugar do Coman. E logo com 3 minutos o Bayern de Munique já mostrou o que veio, né? Um passe do Kane para o Sané, né? O Sané ali aproveitou uma bobeira da zaga, entrou sozinho na área, bateu cruzado, abriu o placar. E aí o que se imaginou foi que o Bayern de Munique ia construir aí mais uma goleada, né? Tranquilamente em cima do Werder Bremen. Mas não foi o que aconteceu. Aos 8 minutos o Bremen chegou a ter um gol anulado, né? Um gol de cabeça anulado em que o jogador estava impedido. E aí o Bayern de Munique tentou ainda ampliar no primeiro tempo, teve muito mais posse de bola. Ele chegou a ter 79% de posse de bola contra 61% do time da casa. Só que o Werder Bremen se defendia bem. Ele tinha ali aquela linha de 3 zagueiros, formada pelo Piper, pelo Vijork e pelo Fried. Mas também o Weiser e o Jung, eles voltavam, né? Eles que estavam mais avançados ali jogando nas pontas, eles voltavam e aí se formava uma linha de 5 defensores, o que tornava a vida do Bayern de Munique muito difícil para conseguir penetrar na área do Werder Bremen, né? Então, um sistema aí de defesa bem eficiente, apesar do gol do começo, do Werder Bremen, né? Que parou o ataque do Bayern de Munique. O Bayern de Munique rodava a bola, tentava ali alguma enfiada de bola, mas essa linha de 5 defensores do Werder Bremen ali ia neutralizando o ataque do Bayern de Munique. Aí, no segundo tempo, o Werder Bremen até que voltou melhor, né? Voltou até criando ali, tentando criar algumas oportunidades. Aos 57 minutos, o Coman recebeu do Afonso Davies e chutou na trave, né? Desperdiçando ali a chance do segundo gol do Bayern de Munique. E aí, aos 60 minutos, né, o Harry Kane aí teve a sua primeira grande chance de marcar na Bundesliga. Ele recebeu ali um passe do Afonso Davies, chutou e o goleiro mandou para escanteio. Só que daí, aos 62 minutos, foi a vez do Werder Bremen responder com o chute do Stage, que passou muito perto da trave. E aí, aos 73 minutos, né, aí fazendo a conta aqui, já 18 minutos do segundo tempo, finalmente saiu o gol do Harry Kane. Ele recebeu o passe do Afonso Davies, fez aí 1-0, 2-0, né? Fez o seu primeiro gol na Bundesliga, fez 2-0. E esse gol desmontou o time do Werder Bremen, né? A defesa, que era bastante sólida, não dava quase espaços para o Bayern de Munique, praticamente evaporou, né? Começou a dar mais espaços para a equipe do Bayern de Munique, o time também cansou, os técnicos começaram a fazer alterações. As mexidas do Bayern de Munique deram mais resultados, né? O Thomas Miller acabou entrando bem no jogo e ele que deu o passe pro Sané fazer o segundo dele e o terceiro do Bayern aos 89 minutos. E ainda deu tempo pro Theo, né, que também entrou. O Theo entrou inclusive no lugar do Harry Kane.
ele aproveitar outro passe do Afonso Davies. O Afonso Davies deu 2 assistências nesse jogo. Aí o Theo fez 4-0 e fechou a conta 4-0 para o Bayern de Munique, né? O Bayern de Munique, então, que estreia muito bem aí na Bundesliga no placar, né? Porque no jogo a impressão que se dá é que o Bayern ficou devendo, né? Eu tô aqui buscando aqui a tabela já da próxima rodada, mas assim, a impressão que eu tive é que o Bayern ficou devendo, né? E só deslanchou mesmo depois que fez o segundo gol, quando aí a equipe adversária cansou, desmontou, né? Então ainda não é aquele Bayern de Munique que a gente estava acostumado a ver, né? Pegando aqui a tabela da próxima rodada do campeonato alemão, né? O Bayern de Munique volta a jogar só no domingo, dia 27, quando fecha a rodada, ele vai receber a equipe do Augsburg. Já o Werder Bremen vai encarar o Freiburg. Esse jogo vai ser no sábado, 10h30 da manhã, lá na casa do Freiburg. O Freiburg que fez aí uma boa temporada na temporada passada, né? Chegou ali a brigar pela liderança em algumas rodadas, mas depois acabou perdendo o ritmo. Bom, pessoal, as informações então, que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal Futebol Lá Fora. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!